E eu quero colocar sob análise aqui de vocês também outros fatos que estão rodeando Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, porque os militares próximos ou que atuaram como assessores do ex-presidente reforçaram as acusações feitas pela Polícia Federal no inquérito das joias, conforme depoimentos prestados ao órgão. Todos foram citados por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os militares confirmaram informações sobre a venda e tentativa de venda das joias e bens de luxo, dados aí de presente a Bolsonaro quando ele ainda ocupava o cargo de chefe do executivo em visitas no exterior e também sobre a operação para recuperar os itens. A maior parte dos dados foi detalhada justamente pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, naquele acordo de colaboração que foi firmado com a Polícia Federal. Gustavo Segré, eu queria saber a tua análise sobre mais esse cerco ao ex-presidente, agora na questão que envolve as joias com colaborações premiadas. No caso dessas joias, presentes e tudo, é fundamental que alguém que entende do assunto, juristas, ex-ministros da Corte Suprema também, possam determinar se é uma contrariedade à lei. Nós lembramos aqui no 3 em 1 e em outros programas foram várias vezes mencionados a lei de 1991, o decreto Fernando Henrique Cardoso de 2002, a lei ou a complementação da lei na época do Temer, o TCU antes, indicando essa recomendação para bens personalíssimos e a derogação do decreto em 2021 pelo próprio Bolsonaro, que deixou uma lacuna. Porque se for delito, aí tudo isso deve ser investigado e pronto. Mas e se não for delito? Está investigando uma questão de onde é uma falha administrativa de não ter participado dessa venda ou dessa tentativa de venda à União, que é o que determinava esse decreto de 2002 de Fernando Henrique Cardoso. E aí tem outra questão. Imaginando ainda que teve venda e que teve tudo, tem que definir se Bolsonaro é que mandou dizendo, tomem essas joias, vendam e tragam o dinheiro para mim, ou se foi uma situação em que cada um desses participantes agiu, desconheço como, de forma isolada ou juntamente sem a participação do presidente. Mas, como todo sempre, deve ser investigado. Qual a sua análise, Piperno? A minha análise é que o presidente Bolsonaro agora ele vai tentar ganhar tempo, né? São muitas avaliações, inclusive de juristas, advogados, dizendo que em relação à comprovação da culpa não há mais nenhuma dúvida, né? Essas pessoas, por exemplo, o advogado dele, o ajudante de ordens dele, auxiliares deles, todos eles envolvidos nisso, todos eles transitaram com objetos que foram entregues a ele, que foram dados a ele, né? Então, quando o Tenente-Coronel Cid faz essa delação, quando outros militares também admitem isso, quando Francisco Vassec recompra e os jornais, os portais, toda hora publicam inclusive os recibos, né? Então, ou seja, prova factual de que houve essa transação, quando áudios vazam de diálogos envolvendo outros auxiliares, veja, há um farto material que comprova que houve algo muito estranho e envolvimento do presidente Bolsonaro, até porque as joias viajaram no avião da presidência. Não foi alguma coisa que por acaso apareceu lá. No dia 29 de dezembro, houve uma última tentativa, usando aí funcionários do governo federal, de que mais joias fossem liberadas lá do aeroporto de Guarulhos, onde há um posto lá da Receita Federal e onde as joias estavam, apreendidas. Então, tudo isso comprova que houve um envolvimento direto dele. Então, me parece que é só uma questão de tempo. Agora, é evidente que ele aposta numa anistia. E é por isso que também vai tentar uma série de manobras protelatórias. Inclusive, as histórias se misturam aí, né? Porque nesse relatório que a Polícia Federal apontou sobre a atuação da ABIN paralela, eles mostram que também havia o monitoramento de integrantes ou autoridades da Receita Federal. Fala, Gani. Olha, veja, receber os presentes do exterior, né, não é ilegal, pode ser imoral, né? Há uma orientação do TCU para que você devolva no acervo. A forma que foi também trazida pelo Brasil não foi correta. Agora, onde é que pode ter uma complicação? É justamente e nem a forma como saiu na venda. Então, na venda das joias é que pode ter algum tipo de complicação, porque aí você vendeu, não declarou,
dinheiro fora do Brasil, enfim. Agora, de qualquer modo, Evandro, é errado esse tipo de situação, mas eu queria ver esse rigor da lei para todo mundo, porque houve um caso aí de venda de joias no exterior, mas não houve um roubo do patrimônio público do brasileiro, não houve o pessoal metendo a mão no dinheiro do brasileiro. E o que a gente observa hoje é que pessoas, comprovadamente, que meteram a mão, roubaram dinheiro público, nosso dinheiro no Brasil, estão soltas. Políticos, empresários, e não tem todo este rigor da lei. Então, assim, democracia, que é o regime que eu acredito, passa essencialmente pela igualdade perante a lei. Os instrumentos de Estado agindo de maneira igual para todo mundo. Eu tenho aqui uma manifestação de um telespectador, o Danilo Farias. Ele quer saber se você e o Segré estão passando pano para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, tem que ser investigado. Eu falei, tem que ser investigado. Eu falei, está errado isso. Eu falei que usar instrumentos de Estado, no caso da BIM, contra pessoas, está errado. O Segré falou, é grave. Agora, o que eu quero é que todo este rigor, Danilo, ocorra também do outro lado. Porque a gente vê do outro lado políticos, empresários, multas sendo perdoadas, porque tudo aquilo que ocorreu na Lava Jato existiu. Isso é inegável. Fala, Segré, e depois eu vou abrir um espaço para o Piper. Não, ninguém passa pano para nada. Para nós, para mim, pelo menos, e sei que Alan pensa igual, corrupção é corrupção, não tem direita, esquerda, horizontal, vertical. A corrupção deve ter investigação. Se tiver alguma comprovação, tem que ser o Ministério Público, tem que aceitar a denúncia, depois levar para a Justiça. Mas aí, de novo, o que seria uma questão que seja isonômica? Vai para a primeira instância, não pega o Supremo Tribunal Federal. Não tem foro privilegiado, tem que cumprir o rito legal. Vai para a primeira instância, faz o recurso, vai para a segunda instância, faz eventualmente o recurso, vai para o Supremo Tribunal de Justiça, a terceira instância, e depois vai para o Supremo Tribunal Federal. Até esse momento, ninguém pode falar que ninguém dos investigados e eventualmente sentenciados é um bandido. Não pode. Porque até o trânsito em julgado, não podemos. Tem gente que tem 400 anos de cadeia, sentenciado. Está na casa, tornozeleira eletrônica, influencer agora. Mas a gente não pode dizer que esse cara, um ex-governador do Rio de Janeiro, ele é bandido. Não podemos. Por quê? Porque não tem trânsito em julgado. Então a única coisa que a gente pede é que seja isonômico. Que se não dá para falar de um lado que tem bandido, do outro lado também não tem bandido. Não temos mais bandidos no Brasil. É todo mundo uma festança generalizada. Arremate, seu Piperno. Enquanto realmente não houver a condenação, não é, tecnicamente falando, bandido. Perfeito. Fato. É fato. Isso, quanto a isso, é indiscutível. O fato é que as joias também, elas migraram de um país para o outro e tal, mas são duas coisas aí nessas duas últimas notícias que a gente não pode deixar também de destacar. Primeiro, no caso da ABIN, vamos voltar no tempo e lembrar de como é que foi a demissão do Sérgio Moro quando era ministro da Justiça no governo Bolsonaro. O que o Moro argumentou naquele momento? Que havia interferência na Polícia Federal e o Moro ainda fez até um adendo. Nem no governo do PT foi assim. Para exatamente poupar algumas pessoas do entorno do presidente de investigações. E, nesse caso das joias, eu acho que também cabe sim, em algum momento, uma manifestação muito dura das Forças Armadas do Brasil. Porque a gente já viu general comprando e vendendo joia, a gente já viu almirante envolvido nessa história e militares de outras patentes. Então, está na hora também das gloriosas Forças Armadas do Brasil se manifestarem em relação a isso.